Essa é a segunda parte do vídeo, onde nós agora vamos analisar o porquê de João, capítulo 1, chamar o verbo, a palavra, de Deus. Existe algum problema nessa declaração? Existe algum problema nessa declaração? Alguns argumentam que este texto prova que Jesus é Deus igual ao Pai, porque o texto chama ele de Deus. Será mesmo que na Bíblia nós encontramos respaldo para esse pensamento, apoiando assim a crença da Trindade? É isso que nós vamos ver hoje. Por que João usou o termo Deus? Nós já aprendemos por que ele usou o termo princípio, já aprendemos por que ele usou o termo verbo. E agora nós vamos aprender por que ele usou o termo Deus, referindo-se ao verbo. O verbo era Deus. Será que fazer essa afirmação estamos dizendo, a Bíblia está dizendo, que Jesus é igual Será que estamos afirmando isto? Será que podemos afirmar isso? Para podermos embasar nosso pensamento, mais uma vez eu repetir. Os profetas falaram as palavras de Deus e registraram nas Escrituras, no Taná. Os apóstolos não inventaram nenhum conceito na Bíblia. Eles tiraram os conceitos que já existiam no Taná ou na Torá. Então, tire esse negócio da sua cabeça de que os profetas, os apóstolos, inventaram conceitos. Eles não inventaram conceito nenhum. Todas as coisas que eles falam, eles estão baseados nas Escrituras. Porque na época que eles escreveram essas partes do Novo Testamento, a Escritura era o Velho Testamento. Então eles não podiam tirar a doutrina da cabeça, como faz muitas religiões hoje. Eles tinham que embasar o que eles estavam falando. O apóstolo João, ele foi um dos apóstolos que mais amou Jesus. E era uma pessoa de profunda reflexão espiritual. Ele não tirou essa ideia da cachola dele. Ele discerniu nas Escrituras, por meio do Espírito Santo, todas as coisas que aparecem em João. Princípio, verbo e Deus. Ele não chama Jesus de Deus à toa, não. Nós vamos ver por que ele teve base para se falar que Jesus era Deus. Vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Êxodo, capítulo 7, verso 1. Vamos lá, então. Então, disse o Senhor, Yahweh, a Moisés, vê que te construir como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Vamos entender, pessoal, o que está falando aqui. Que linguagem é essa que Deus está usando? Se Deus ele tinha profetas, ele usou aqui uma linguagem com Moisés que Moisés diria para Arão e Arão diria para o faraó. Entendeu? Moisés diria para Arão e Arão
diria para o faraó. É isso que ele está querendo dizer. Porque como Deus plural, governante, juiz, seres divinos, anjos, deuses, plural. Então, aqui ó, governante, juiz, Elohim, Deus, significa governante. Vamos cá. Então disse o Senhor a Moisés: Vê, te construí como governante sobre Faraó. Faraó não era o líder supremo da nação do Egito? O povo de Israel não estava sob a submissão de obedecer a Faraó? Se Deus colocava Moisés como governante acima de Faraó, então significaria que ele tinha autoridade de tirar o povo do Egito, sem ao consenso de Faraó. Entendeu o que está querendo dizer? E também ele se tornou juiz de Faraó. Ele acabou julgando o Faraó com suas ações. Vaiomé e Arwa El Moshe Re'er Netatiha Elohim Lefaon. Então farei você, constituirei você Elohim, né? Disse Deus a Moshe, né? Construirei você como te farei um governante, um poderoso, né? Um Elohim para Faraó. Então, se Deus ele falou que Moisés era um Elohim, né? Vamos até ver em outra versão aqui, rapidinho, só para a gente ver se tem como que outras versões as... Aqui, ó. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, por Deus, por Deus. Como, né? Usou como também. Vamos continuar vendo. Como. Por Deus, por Deus. Por Deus, por Deus. Como. Fiz de ti aqui, ó, um Deus. Para Faraó. A banca católica. Como um Deus. Essa versão aqui, ó, Sefer, justiceiro. Os hebreus, né? Essa Bíblia hebraica, né? Eles pensam muito sobre isso, né? Colocar o título Elohim aqui para Moisés, eles não se agradaram de fazer isso. Então colocaram justiceiro, né? Que também a palavra significa juiz, então eles optaram por justiceiro, para não colocar Elohim, porque eles não gostam de misturar, né? Elohim com o ser humano. Então, eles preferiram usar essa expressão aqui. Olha essa aqui, ó. Eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó. Aí, tá vendo? As Bíblias como um Deus. Como um Deus, como um Deus. Posto por Deus sobre Faraó. Sobre Pentecostal. Posto por Deus. Corrigida. Bíblia corrigida. Te faço como um Deus. Bíblia difusora. Te faço de ti um Deus. De ti um Deus. Te constitui como Deus. Com o poder de Deus. Né, nas diferenciações das Bíblias portuguesas.
para essa versão aí. Tenho posto por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, como um Deus, como um Deus. Como um Deus. Como um Deus, né? E aí vai, pessoal. Então, tem muitos aqui, muitas bíblias, vou passar o dia inteiro aqui. Vamos lá. Como Deus, eu nomeei você meu representante. Olha só que interessante. Se Deus nomeou Moisés como representante e ele foi chamado de Deus, a pergunta é: qual é o problema? Isso aqui é raciocinando com a Viva, tá? Se Deus, de acordo com a Viva, nomeou Moisés como representante, que mal, e como todas as Bíblias demonstram claramente, né, que ele foi chamado Deus, que mal, então, Jesus não pode ser chamado de Deus? Respondei. Se Moisés, que foi nomeado como representante de Deus, ele foi feito Deus perante Faraó, que mal que existe de chamarmos Jesus de Deus? Se Moisés é um tipo de Jesus. Hebreus capítulo 3 fala: Moisés foi fiel à casa daquele que fez tal, mas Cristo foi fiel como filho da casa daquele. Ou seja, se Moisés, que era representante de Deus, que era servo na casa do Pai, ele foi chamado de Deus, qual é o problema do filho, não do servo, do filho, ser chamado de Deus? Fala aí pra mim, qual que é o problema disso? Qual que é o problema de Jesus ser chamado de Deus, sendo que Moisés, que era servo, foi chamado de Deus? Ah, não acredito não, você tá falando mentira. Vamos ver. Hebreus. Ali vocês viram, né, que Moisés foi chamado de filho, né? Desculpa. Moisés foi chamado de Deus. O qual é fiel àquele que constituiu, como também Moisés era em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que de Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Moisés era fiel como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser pronunciadas. Cristo, porém, como filho. Como filho o quê? Como filho em sua casa, a qual somos nós. Então, pessoal, é bobagem você querer raciocinar contra a Bíblia. Se você pegar um texto e tirar o contexto dele, qual que é o contexto do texto? Não é... como é que você vai tirar o contexto de João 1:1? Qual que é o contexto de João 1:1? Aí você vai falar assim, é Lucas, que o Lucas vem antes de João 1. Não, tá errado. Tá totalmente errado. O contexto de João 1:1 é as escrituras hebraicas, profetas. Os profetas que são o contexto de João 1:1. De onde que João tirou aquelas informações? Os profetas. Os profetas falam que Moisés era Deus. Foi feito Deus para Faraó. E aí, Moisés é Deus então? Moisés é Yahweh? Moisés é o pai agora? Não dá para entender, né? Como que as pessoas tiram conclusões erradas, porque
não consegue discernir em sentido espiritual o que a palavra de Deus está falando, né? Será que Moisés, então, porque foi chamado de Deus, então ele é Deus? Então João 1 fala que a palavra era Deus, mas não significa que a palavra era Deus, era o mesmo Deus que o Pai, é diferente. Não tem problema da palavra ser Deus, porque Moisés foi chamado de Deus. Moisés era servo, e ele era filho. Vamos ver outro texto agora. Salmos, capítulo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, vamos ver aqui em hebraico como é que fala. Ani, eu, amarte, disse, Elohim, deuses. Deus o quê? Sois. Atem, deuses sois vocês, todos vocês. Uvinei, essa palavra aqui, né? Uvinei. Elion, filhos do Altíssimo. Uvinei, filhos do Altíssimo. São todos vocês. Verdadeiramente são filhos do Altíssimo. Então, todos que são filhos do Altíssimo, o Altíssimo aqui, ó, Elion, tá falando do Pai. Então, todo mundo que é filho do Pai é o quê? Deus. Vós sois deuses, porque vocês são filhos do Altíssimo. Salmos, capítulo 82, 5. Por que então a contradição, gente? Aonde que a Bíblia não pode falar que Jesus é Deus porque Jesus não é o Pai? Sim, ele não é o Pai, mas ele é Deus, e daí? Se ele é filho de Deus, ele tem que ser Deus, né? Imagina só, um cachorro vai e cruza com o outro cachorro, e aí vai ter um filho e o filho vai ser um macaco? Não tem lógica, né? Um ser humano casa e tem filho, aí o filho nasce um jumento. Tem como, gente? Que ideia maluca, né? Se o pai é Deus, o filho tem que ser o quê? Deus também. Então, quando a Bíblia fala que existe só um Deus, nós temos que entender o contexto dessa expressão. Claro que a Bíblia fala que existe só um Deus, no sentido de que só um é o Pai que criou todas as coisas, que deu vida a tudo. Do Pai procede o Espírito, do Pai procede a vida. Ele concebeu ao Filho a vida, e depois, por meio do Filho, todas as coisas foram feitas. Agora, o Filho, ele não tem o termo Pai. Nunca o Filho teve o termo Pai. Tanto é que essa palavra é única e exclusiva para Elohim. YHWH. O Filho também recebe o nome do Pai. YHWH também o Filho recebe. Mas o termo Pai, ninguém tem o termo Pai. Abba. Abba. Isso aí, ninguém tem esse termo. No sentido de Deus. Deus Pai. Ninguém tem esse termo, só um. Este é o Deus verdadeiro, o Deus que a nação de Israel adorava. Só que ele tem um filho, que também pode ser chamado de Deus. É? Como assim? Tem gente que chega no extremo de falar que tem os trinitaristas que falam que Jesus é Deus. Certo. É Deus, não deixa de ser, como está sendo explicado aqui. Agora tem uns que não são trinitaristas também que chegam ao cúmulo de falar que Jesus não é Deus. E esse conceito não é certo. Por quê? Porque o profeta Isaías diz assim, ó, Isaías capítulo 9, versículo 6, falando sobre Jesus, não sobre o Pai, né?
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será. Olha os nomes que Jesus vai receber: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá vendo? Ele é o Pai da Eternidade, mas ele não é o Pai dele mesmo. Entendeu? Embora ele possa receber também o título de Pai da Eternidade, aqui já especifica do que ele é Pai, tá vendo? Da Eternidade. Por quê? Porque é por meio dele que nós conseguimos a nossa eternidade. Adão poderia ser pai da eternidade, mas Adão, ele entregou para nós o legado de pai da morte. Jesus é o pai da eternidade, Adão é o pai da morte. Mas esse pai da eternidade aqui, ó, esse Deus forte, ele tem um pai e ele tem um Deus. Lá em Apocalipse ele fala assim, olha, porei como coluna no templo do meu Deus. Porei como coluna no templo do meu Deus. Ele falando aos vencedores. Então, o Jesus da Bíblia, ele tem um pai e ainda ele chama esse pai de Deus. Ele tem um Deus. Jesus adora um Deus. É engraçado, né? Como é que a gente pode falar de uma trindade, sendo que o próprio filho adora o pai? O pai não adora o filho, mas o filho adora o pai. Príncipe da paz. Então, a Bíblia chama Jesus de Deus forte. Vamos ver aqui no hebraico como é que tá aqui. Vocês, né? Deus. Gadol. Não, não é Gadol. Gibor, forte, Deus forte. Gibor, Deus forte. Gibor, Deus forte. Não Deus grande, Deus forte. Que problema há de falarmos que Jesus é um Deus forte? Ele não é um Deus, que ele é filho do Todo-Poderoso, ele é Deus. E ele é forte, porque o poder foi dado para ele. Inclusive, todo o poder e toda a autoridade, inclusive, né? Filipenses fala isso. Então, não tem problema nenhum de falarmos que Jesus é Deus. Então fica a lição, ó. Para quem é trinitarista, aprenda. Não existe trindade. Não tem trindade na Bíblia. Para quem não é trinitarista, mas também fica com essa bobeira, essa palhaçada, de que Jesus não é Deus, aprenda. Jesus é Deus. A Bíblia fala que Jesus é Deus. E ainda, inclusive, um Deus forte ainda. El Gibor, Deus forte. E Pai da eternidade ainda. Se você quer ter eternidade, você tem que se submeter a Ele. Senão você vai ficar no pai da morte, né? Que é Adão. Ok? Vamos agora para o último texto. Porque já que nós vimos a versão dos profetas com relação a isso, vamos ver agora a versão do próprio filho. Quem mais pode falar sobre isso do que o próprio filho? O que o próprio filho falou com relação a isso? João 10, 34. João 10, 34. Vamos lá. João, o próprio filho falando então a respeito deste assunto, tá? João capítulo 10, 34. Lê e aprende. Jesus respondeu: Não está escrito em vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? O que Jesus Cristo estava fazendo aqui, gente? Estava falando sobre Salmos 82, 6. Assim, os homens são chamados de deuses pela lei. A lei, que é perfeita, a Torá, porque Salmos faz parte da lei de Deus, então a lei chama homens de deuses. A lei chama homens de deuses. Quem chama os homens de Deus não é as pessoas, pessoal. Quem chama os homens de Deus é a própria Torá, a própria lei de Deus. Então,
homens a quem veio a mensagem de Deus, e a escritura não pode ser posto de lado ou cancelada, ou quebrada ou anulada. Você entendeu o que está querendo dizer aqui? Entendeu o que está querendo dizer aqui? Ó, se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e as escrituras não podem falhar, ou seja, quem designa homens ser chamados de deuses é as escrituras. E as escrituras não pode falhar, pessoal. Quem fala que os homens é deuses é a escritura. E quem está falando isso aqui, ó, não é eu, não, é Yeshua. É Jesus que está falando isso. É Jesus que está falando isso. Ele chama Salmos e explica o princípio espiritual para vocês entenderem o que significa Deus nas Escrituras. Que problema que tem, então, chamar Jesus Cristo de Deus em João? Nenhum. Porque a Escritura chama... A Escritura não está errada de chamar Jesus de Deus, porque ela já chamou Moisés de Deus e chamou as pessoas homens. A quem se dirigiu a lei, a Escritura, a Torá. A Torá foi dirigida a nós e fomos chamados de Deus. Chamados de Elohim. Aí ele pergunta assim, ó, se isso é verdadeiro, o que? A Escritura tem autoridade de chamar homens de deuses? Dizes daquele a quem o Pai consagrou e dedicou e separou para si mesmo e enviou ao mundo. Está blasfemando porque eu disse, eu sou... Ele nem falou que ele é Deus, ele falou que é filho de Deus. Quando Jesus Cristo ele fala com relação ao Pai, ele nunca se coloca acima do Pai. Filho do Pai. Bem Elohim. Bem Elohim, pessoal. Não fica tentando criar fantasia na cabeça. Eu sei que vocês amam Jesus demais a conta. Eu também amo demais Jesus Cristo. Mas não fica criando na cabeça de vocês coisas que a Escritura não fala. Jesus não é o Pai. Jesus não é o Pai que é o dono da lei, que é dono de tudo. Jesus é o filho de Elohim. Filho, embora ele seja chamado de Elohim, ele é o filho de Elohim. E aí as pessoas estavam blasfemando porque estavam tropeçando na declaração dele, que ele era filho de Deus. Se as pessoas estavam tropeçando porque ele se chamava filho de Deus e elas não estavam gostando dessa ideia, o que vocês acham que Jesus deve pensar daquelas pessoas que falam que ele é igual ao Pai? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então muitos tropeçam hoje, não é porque Jesus fala que é filho de Deus. Tropeça porque eles tiram isso aqui, ó, e chamam Jesus de Deus no lugar do Pai. Embora Jesus é Deus, sim. Jesus é Deus. João não fala Jesus é Deus? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, ó, o texto é João, capítulo 10, 34 ao 36. Coloca na cabeceira da cama e lê esse texto aí, até você entender. Enquanto eu tiver com a ideia de trindade na cabeça, você pega esse texto aí e lê esse texto. Se homens foi chamado Deus pelas santas escrituras que não podem errar, qual o problema que existe de Jesus ser chamado Filho de Deus? Bem Elohim. Original, que é no original. Ele nem falou que ele era Deus Todo-Poderoso. Ele falou que ele era bem Elohim. Bem Elohim, Filho de Deus. Então, vamos lá. Terminar o nosso vídeo sobre este assunto. Vamos ler de novo com tudo que a gente aprendeu.
No princípio, chama Gênesis, para nos fazer lembrar de que o Filho participou da criação. Ele já estava presente na criação de Gênesis, na criação do mundo, na criação material de todas as coisas. Era verbo ou palavra. Por que palavra? Para chamar os profetas, para falar que Jesus participou de todas as profecias. Todas as profecias. Jesus Cristo participou. Todas. Estava com. Se estava com Ha Elohim, Ha, o Deus. Estava com o Deus. Ha Elohim. Estava com o Deus. Se ele estava com, ele não pode ser o mesmo que estava com, não é mesmo? Qualquer um aí que fez o primeiro grau sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ou seja, Deus é um, Pai, o Elohim é um, o Deus é um, e Cristo é Elohim também, porque ele é filho de Elohim. Estava, e a palavra estava com Deus, e a palavra, aqui está errado, era o próprio Deus, está errado. Era Deus, está certo. Referindo-se a Jesus, não referindo-se ao Pai. O próprio está errado. Isso aqui, pode me desculpar, mas ele não era o próprio Pai. Está errado isso aqui. Tá bom? Então, espero que esse estudo, que foi dedicado a uma pergunta do canal, este é o último vídeo sobre essa questão, né? Tenha elucidado muito bem o meu pensamento com relação ao livro de João. O livro de João foi escrito perfeitamente para nos ajudar a perceber como Jesus, o Filho de Deus, é importante em todo o contexto, desde sempre, desde o princípio da criação. Embora os outros evangelhos eles não entram nessa temática com relação ao Filho, João ele percebeu a importância de entrar nessa temática. Porque esse entendimento os apóstolos já tinham, mas não foi escrito nos outros evangelhos. Né? Existe passagem nos outros evangelhos, né, falando sobre Jesus Cristo existir antes, né, de uma forma bem velada. Aparece sim. Mas João ele escancara essa pré-existência do Filho, essa divindade que Cristo tem de ser filho de Deus. Porque se ele é filho, ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele não é o mesmo Deus que o Pai, mas ele é filho de Deus. Aí alguns falam assim, você está falando então que Jesus é um Deus de categoria menor. Ai, pessoal, não dá para discutir sobre essas coisas, né? Se a pessoa, depois de ler tantos textos como nós lemos aí, assistir 5 vídeos aí, como que nós fizemos aí no hebraico, no grego, referência, comparação, e ainda assim fala uma coisa dessa, porque ela não entende nada de Bíblia, nada de profeta, nada de lei, nada de Torá, nada de nada, né? Ela acha só que ela entende e ela está orgulhosa com seu entendimento, né? Não estou falando que eu sou o sabichão, não, que eu sei tudo, não, mas é o que a Bíblia fala sobre este assunto, tá bom? Então eu espero que este estudo sirva para ajudar você a entender o papel fundamental que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem no propósito de Deus, como rei, cabeça da congregação e governante deste mundo. Deus deu todas as coisas a ele como filho e ele trará a única e verdadeira paz que esse mundo vai ter. Espero que esses estudos tenham servido para ajudá-los a se aproximar mais do nosso verdadeiro Deus, o Ha Elohim, o grande Elohim, e também do Filho, o Filho de Elohim, o nosso Senhor Jesus Cristo.